apesar das lutas, sabe aquele louvor? Apesar das feiras, eu te chamei. Amém? Ele te chamou apesar de. Aleluia. Apesar de luta, tribulação, dificuldade, não importa, ele chamou e ele garante, tá? E uma coisa que o Senhor vai falar conosco através dessa palavra, antes da gente ler rapidinho, é que podem tentar mudar tudo em nós, mas a nossa essência ninguém consegue mudar. Está dentro de você, ninguém vai conseguir mudar e nem tocar. Daniel capítulo 3, no versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Pode se assentar? Pai, nós te damos graças, nós exaltamos ao teu nome, nós te agradecemos porque tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, obrigado por essa noite, por essa porta aberta, por essa oportunidade que nós temos de poder render graças ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pelos grandes livramentos que o Senhor nos deu hoje, ainda que nós não percebemos. Senhor, obrigado pelo governo que o Senhor tem, Senhor, de tudo. O Senhor governa a terra, Pai, e não há, Senhor, nada que o Senhor não possa fazer. Agindo Deus, quem impedirá? Senhor, toma o controle dessa palavra, fala conosco nessa noite, que o seu nome seja glorificado e exaltado, mas que nós possamos sair daqui diferentes de como nós entramos, restaurados, fortalecidos, curados, em nome de Jesus, Pai. Repreende toda a dispersão, todo cansaço, todo sono desordenado, Pai. Estabelece o seu querer no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aumenta um pouquinho o microfone, sério. Eu não consigo pregar abaixo, senão força a minha voz. A palavra diz, estão me ouvindo, amém? Amém. No fundo, glória a Deus. A Bíblia diz, meu irmão, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não era esse o nome desses homens. Esses homens chamavam Ananias, Misael e Azarias. Esse foi o nome que Deus deu para eles. Essa era a identidade deles. Sabe a sua identidade aí que você tem verdinha? Tem o seu nome lá. Tem o seu nome, tem o seu número, tem tudo. O nome que Deus deu para eles foi Ananias, Misael e Azarias. Mas quando eles são levados cativos pela Babilônia, porque a nossa vida é assim, meu irmão. Às vezes a gente não tem domínio sobre as circunstâncias. Tem horas que nós dominamos as coisas, né? No sentido assim, a gente pode tomar decisões, mas tem horas que a gente não tem domínio. Eles não tinham domínio sobre a invasão, né, do rei Nabucodonosor. Eles não tinham esse domínio. Ali a Babilônia, ela invade, ela leva eles cativos, mas muitas pessoas jovens, pessoas doutas, inteligentes, e eles vão para uma terra estranha, junto com Daniel também, né, que não está aqui nessa parte, mas eles vão para uma terra estranha. E quando eles chegam nessa terra estranha, eles podiam ser outras pessoas, sim ou não? Amém. Eles podiam ser outras pessoas. Quando você viaja para algum lugar, você pensa às vezes, não tem ninguém vivendo. Humanamente. Talvez alguém que você conheça, mas o Senhor não tira os olhos de nós. Amém. Os olhos dele são como chama de fogo, está sempre nos vendo. Você vai, meu irmão, a mão de Deus te alcança. O Senhor não desampara e ele, Senhor, ele pega na sua mão, ele te ajuda a caminhar. Só que a gente tem decisões a serem tomadas. Eu falei no início da mensagem que a gente não controla algumas circunstâncias. Sim, nós não controlamos. Mas o que nós vamos fazer, a gente pode controlar. A gente não controla as circunstâncias, por exemplo, aí fora, no mundo, você não tem como controlar terceiros, mas você pode se controlar. Deus deu para nós o livre-arbítrio, o domínio, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso? Esses homens aqui, eles são levados para a Babilônia, e quando eles chegam lá, eles podiam ser outras pessoas. Eles podiam fazer outras coisas, mas tinha uma essência no coração deles. A essência que tem que ter em mim e tem que ter em você. A essência do verdadeiro adorador. A essência de como foi falado aqui ontem, de alguém que tem um comprometimento, um compromisso com Deus. Essa essência tem que estar em nós. E aí não importa o que aconteça, não importa onde você vá, não importa o
que muitas vezes existem pessoas que elas ficam cochilando. Uma hora elas são muito fervorosas, uma hora elas são bem fracas e desanimadas, e qualquer vento de doutrina leva, né, da presença, leva da adoração. Mas a gente tem que estar firmado na rocha, irmão. Amém. A Bíblia diz que ele se é firmado na rocha, ele não cai, ele balança. Vem o vento, vem a tempestade, vem as tribulações dessa vida, como a gente colocou aqui no início, vem tudo, porque nós não somos isentos de problemas, tá bom? Não é porque eu estou aqui, você está aqui, a gente está na presença de Deus, que nós somos isentos de problemas, não. Nós vamos ter problemas, vamos ter aflições, nós vamos ter dificuldades, lutas, muitas coisas, como todo mundo tem. Mas a gente tem a certeza que o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós temos certeza que Ele vai na frente das nossas batalhas. Nós temos certeza que Ele vai acalmar a tempestade. Nós temos certeza que Ele vai estar sempre dentro do barco. Glória a Deus. É isso que a gente precisa ter, essa convicção. Amém. Porque se nós confiamos, se nós temos a certeza de quem está conosco, pode vir o que vier, irmãos, Deus não vai desamparar você. E aqui a gente vê jovens levados cativos para a Babilônia. Quando eles chegam lá, é colocado regras sobre a vida deles. Porque quando você chega num lugar novo, quem trabalha, chega numa empresa nova, é colocado regras sobre as nossas vidas. E ai de nós se não cumprirmos as regras, sim ou não? Se a gente vai trabalhar em algum lugar, né? A gente precisa. No país, gente, a gente foi para os Estados Unidos em julho. Lá é totalmente diferente, até o trânsito é diferente. Se você não cumpre aquilo de lá, você não pode ficar lá. Você é mandado embora daquele lugar. Então, todos os lugares têm leis, todos os lugares têm normas. E eles chegam na Babilônia e é colocado sobre eles várias coisas, inclusive o nome. Agora vocês vão chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora vocês vão esquecer do seu passado e agora vocês vão servir ao rei Nabucodonosor. Mas como é que se esquece o passado daquele que um dia, né, entrou no Santo dos Santos? Não tem como. Eu gosto de louvar também. Vamos sobrar uma, viu, gente? Não fica pensando no louvor. Não tem aquele louvor? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, quem já teve experiência, quem já teve encontro, aonde você for, meu irmão, não vai saber, não vai conseguir, não vai ter como mudar. Você pode até obedecer os mandamentos daquele lugar, mas aquilo que vai ser contra o seu Deus, você vai falar, olha, eu sinto muito, isso eu não consigo, eu não posso. E foi o que aconteceu com esses homens. A Bíblia diz, se a gente começar a ler aqui, ó, que Nabucodonosor ele faz uma estátua de ouro, por ego mesmo, ego. Por isso que eu falei, a gente não controla, eu quero que você vá embora hoje gravando isso. Você não tem como controlar as circunstâncias ao seu redor. Você controla a sua ação ou reação. Mas as circunstâncias, se um dia você chegar no seu trabalho e seu chefe estiver lá virado e começar a falar uma coisa, você não tem como controlar a vida dele, o que ele está falando. Mas você tem como controlar você. O que você vai fazer a respeito disso, como você vai reagir a respeito disso. E então Nabucodonosor ele falou que vou fez uma estátua de ouro e agora eu quero que todo mundo se prostre. Todo mundo, todo o meu reino. Eu quero. Por quê? Porque eu quero ser adorado. Porque eu quero. Ele queria. E a Bíblia diz que foi apregoado, né? Foi determinado, como eu falei, leis, normas, decretos que vêm sobre a nossa vida. A gente não tem controle sobre eles. Você não vai mudar os decretos. Deus muda decreto, a gente não. Deus pode mudar decretos a nosso favor, mas nós não conseguimos mudar. Nós só conseguimos clamar a Deus que pode mudar decretos. Então foi feito um decreto. Olha, ordena-se a vós, os povos, nações, reis, de todas as línguas. O decreto foi esse. Quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de flores, de todas as sortes de músicas, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que
favor. Você está entendendo? E não crê quando vem a dificuldade. Então significa que você não crê. Vou repetir, talvez você não entendeu. Quando você crê mesmo, eu tenho fé, eu tenho convicção, eu sei quem eu estou servindo, eu sei quem Deus é, independente da circunstância você crê. Quando não, você só vai crer quando a situação está favorável a você. Não pode ser assim. Porque como o pastor deu a saudação aqui, ele falou lá de João, quando Lázaro foi, João 11, quando Lázaro foi morto. Não é isso? Ele foi morto. Não tinha esperança, ou seja, a circunstância eu não domino. Mas o Deus Todo-Poderoso pode mudar a circunstância a meu favor. E Deus entrou e mudou a circunstância a favor deles. Mas eles não foram impedidos de passar por luto, pela tristeza, pela frustração de perder Lázaro. Eles passaram. Eles não foram impedidos de Deus podia ter poupado, Deus não poupou. Nem sempre Deus vai poupar a gente, tá? Nem sempre Deus vai nos poupar. Até porque se Deus nos poupar de tudo, a gente não vai se fortalecer, irmão. Nós não vamos ser fortes. Nós não vamos nos tornar guerreiros. Nós não vamos estar preparados. Porque Ele poupa a gente de tudo. Então tem momentos que Ele quer mesmo permitir ventos, permitir tempestades, permitir problemas, permitir fornalhas, covas, enfim. Para que o nome dele seja glorificado, mas não só por isso. Para que a gente seja fortalecido. Porque às vezes a gente pensa, Senhor, é só para que o Senhor seja glorificado. Não, é para você ser forte. Para você ser forte, para você ser corajoso, para você se levantar. Precisa, muitas vezes. E aí a gente vê, irmãos, que aqui tem esse decreto no versículo 5, que eu li para vocês, versículo 6 de Daniel 3. E quando tocou todos esses instrumentos, todo mundo se prostrou. Todo aquele reino se prostrou. E aí, todo mundo se prostra e fica em pé lá. O Ananias, o Misael e o Azarias. Eles ficam em pé lá. E aí, todo mundo olha, imagina uma multidão no reino, e aqueles homens em pé, todo mundo olha e eles se prostram, e o rei fica furioso. E eles falam, ei, o senhor não fez um decreto, tem gente que não está te obedecendo, porque, irmão, vou te falar, o que mais tem é pessoas querendo te destruir, me destruir. A gente pensa que as pessoas, é que às vezes tem gente que é muito bonzinho e muito boazinha, eu tenho amigas assim, e pensa assim, eu não tenho inimigos, você que pensa. É triste, mas nós temos inimigos, que a gente nem sabe. Às vezes você fala, meu Deus, mas como é que eu tenho inimigos? Eu não fiz nada para ninguém. Só de você estar de pé, você se levanta inimigos. Alguém crê nisso ou só eu digo isso, gente? Jesus só fazia o bem e ele estava cheio de inimigos. Os discípulos só faziam o bem e eles estavam cheios de inimigos. Os homens de Deus na Bíblia só faziam o bem e eles eram cheios de inimigos. Por que a gente vai ser diferente? Por quê? Nós também temos bastante inimigos. E sempre tem um para falar como aqui, ó. Versículo 10, tu, ó rei, fez um decreto. Mas no versículo 12 vai falar, mas há uns homens judeus que o Senhor constituiu. Ainda pode dar para o rei. Como se fosse assim, tá vendo? Você fez isso, honrou aquela pessoa. É como se fosse aqui, está no versículo 12, então eu já vou voltar a ler. Você honrou aquela pessoa e agora ela está se levantando contra você. Mas não foi bem assim, gente. Não estava se levantando contra ele, contra o rei especificamente. Só que a gente tem um rei acima de todos os reis, que é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. A Bíblia diz, versículo 2, há uns homens de Deus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Então sempre vai ter alguém, sabe, para tentar de alguma forma no seu trabalho, no meu trabalho, né? Trabalho tem muitas essas coisas, eu já passei por isso. Há um tempo atrás eu trabalhei numa empresa e tinha gente assim, tinha uma pessoa específica assim. E era terrível. Era terrível porque, tipo assim, você faz o certo, mas tem sempre aquela criatura que quer que você caia, porque
aí essas criaturas que precisam ser libertas e transformadas. Então o cara chegou, as pessoas chegaram e falaram: olha, tem uns homens que o Senhor constituiu e eles estão desprezando, estão fazendo caso de ti, estão desprezando o seu decreto. E aí o rei ficou o quê? Furioso. A Bíblia diz, com ira ele furou. Ele ficou furioso. Porque, irmãos, não tem como. O rei, ele estava ouvindo essas coisas, ele ficou com raiva. Ele ficou irado. Como assim? Eu fiz um decreto? Como assim? Eu dei uma ordem? É a mesma coisa. A gente que tem filho, né? Pequeno, tem duas. Quando você fala uma coisa que é necessário ser feita naquele momento, por exemplo, você fica bravo se o seu filho não fizer. Pelo menos eu fico, viu, gente? Você não vai se irar, mas assim, a gente fica, porque às vezes é uma coisa necessária naquele momento. E aí você está mandando fazer, mas por quê? Porque eu estou falando que eu vou fazer, criatura. Vai lá. Está entendendo? Então a Bíblia diz que aqueles homens, eles fizeram isso. E a ira do rei se levantou, não tem como. E é interessante que Nabucodonosor falou com eles. Aí Nabucodonosor se dirige a eles. Aí de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? É de propósito? Vocês estão fazendo isso de propósito? Aí o rei meio que dá uma nova chance para eles. Olha, vamos fazer de novo. Versículo 15. Se vocês estão prontos, quando tocar todos os instrumentos, aí eles falam todos aqueles instrumentos de novo, vocês vão se prostrar. Mas sabe qual é o fundamento dessa mensagem? Um dos fundamentos dela é que eu e você não podemos nos prostrar diante de nada que não seja nosso Deus. Você não se prostra diante de dificuldade, diante de perseguição, diante de problema. Não se pode se prostrar. Verdade é que tem horas que as coisas vêm e parecem que vão nos destruir. É verdade isso. Tem horas que vem coisa na nossa vida que a gente fala: meu Deus, que vento foi esse? Que situação de... Imagina, era uma fornalha, já era quente. Agora ele ia aquecer 7 vezes mais. Aí você olha para aquilo e fala: não acredito que eu vou ter que entrar nisso aí. Dá um desespero. Mas quando você confia no Senhor, você fala: meu Deus, eu sei que eu vou ter que entrar nisso aí, mas o Senhor vai entrar comigo. Porque foi o que a gente leu. Então, os homens, eles eram tão ousados, eles tinham uma essência tão verdadeira de realmente servo de Deus, que eles falaram: olha, rei, a gente não necessita te responder. Olha que ousadia. Imagina você falar isso com alguém. Não tenho que te responder nada. Parece grosseiro, né? Eu não tenho que te responder nada. Mas ele fala: o nosso Deus a quem servimos, ele pode nos livrar. E ele vai nos livrar. Mas se não, fica sabendo que nós não serviremos aos seus deuses. Meu irmão, a gente só pode servir a um Deus, a um Senhor, que é o Senhor nosso Deus, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Esther, o Deus de Ruth, o Deus de Paulo, de Pedro. É o nosso Deus. E como é, pastor? Então, eu não estou entendendo, mas eu sirvo a Deus, eu estou dentro da igreja, mas isso não quer dizer que a gente serve a Deus, sabe? Eu sempre falo isso, parece meio assim, talvez soe ruim, mas isso é real, gente. Às vezes tem pessoas dentro da igreja que elas têm menos fé do que quem está no mundo. Olha, nós estamos na época dos romeiros, né? Não é? Alguém não sabe o que é isso? Amém. Estamos na época. Hoje é dia 6 de outubro. Né? Falta uma semana, 6 dias. O que acontece? Tem gente, não se espante, mas é verdade, que está andando aí, que tem mais fé e mais fidelidade do que pessoas que estão dentro das igrejas na terra. Pastor, que absurdo! Não é absurdo, gente. Eu não estou falando de salvação, não estou falando de estar certo ou errado, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus e que a salvação vem por Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai senão por Jesus. Então assim, é ponto final, não tem discussão nisso. Só Jesus salva, só através de Jesus e crer, confessar com a boca, com o coração é que a gente vai ser salvo. Mas eu estou falando de fé, sabe, de acreditar. Às vezes tem pessoas que estão fora da presença de Deus. Não sei se você conhece alguém, eu já conheci uma mulher que ela tinha mais fé do que muita gente
servos de verdade. Eles tinham fidelidade no coração e nas atitudes. Então a palavra diz que eles falaram na frente de todo mundo ali, na frente do rei: olha, rei, o nosso Deus vai nos livrar. Eles tiveram certeza, convicção, uma afirmação. Mas se ele não livrar, fica sabendo, nós vamos continuar servindo a ele. É como se fosse assim. Nós vamos continuar crendo, nós vamos continuar firmes, constantes, abundantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nós vamos continuar. Então, Nabucodonosor se encheu de furor, versículo 19, para quem pode acompanhar. Eu sou dessas, eu fico aí aqui pregando. O aspecto dele mudou. O semblante de Nabucodonosor, está no versículo 19. Contra o Sadraque, Mesaque e Abednego. O aspecto dele, esses homens já tinham uma certa importância ali na Babilônia, né? Já eram honrados, mas é inegociável. É inegociável a fidelidade a Deus. Você pode ter, como foi falado, o falou bastante sobre essas coisas também, né? Pegando o gancho. Pode ter status, posição. A gente estava conversando aqui um pouco antes do culto. Antes do culto começar aqui. Hoje em dia, não é nem quem tem dinheiro que, né? Dinheiro assim, condição financeira, que se dá bem, né? Falando no mundo, tá, gente? É mais quem tem as condições certas. Entendeu? A pessoa que vai falar o seu nome naquele lugar. Só que a gente não precisa disso. Eu e você, nós não precisamos disso. Nós temos aquele que vai falar o nosso nome quando for necessário. Amém. Que é o Senhor. Aquele que vai abrir a porta ali quando for necessário. No tempo certo. A gente não precisa disso. A gente estava falando sobre política e tal, e a gente começou a comentar sobre isso no início do culto. Hoje é dia de eleição, dia político, né? Enfim, e pensando sobre essa palavra, é isso. Nós não necessitamos de falar nada para você. A gente não precisa, tipo assim, não é porque eu tenho um cargo, é como se fosse assim, né? Não é porque eu tenho algum privilégio, que porque você está me mandando me prostrar diante de uma estátua de ouro, eu vou me prostrar. Não, eu também tenho princípios. Eu tenho privilégio, mas eu também tenho princípios, eu tenho valores. E está faltando muito isso nessa geração, viu, gente? Agora eu vou entrar num negócio aqui que aperta um pouco o calo de cada um, mas veio no meu coração eu vou falar. A gente está em época de eleição, na época política, dia de eleição especificamente. E hoje, todo mundo fez o seu papel de cidadão, né? Todo mundo fez, eu acordei, fiz o que eu tinha que fazer, depois fui lá no horário que deu, eu fui, notei. Todo mundo fez, eu creio. Quem não fez, justificou, enfim. Mas olha só. Quando a gente vai lá botar o númerozinho lá, você sabia, se a gente faz aquilo ali de acordo com os princípios que nós temos. Não estou perguntando quem você votou, não estou condenando quem você votou, tá bom? Mas verdade é que a gente, quando olha para o candidato, a gente olha pensando o que ele tem de proposta que vai ser benefício para a nossa vida como cristão. Tem que ser assim. Eu sei que o que eu queria dizer é que muitas pessoas não pensam dessa forma. Benefício como cristão, não é a igreja, tá, gente? Benefício para o reino de Deus, ou seja, pessoas que vão honrar os valores da palavra, pessoas que vão honrar o que a gente aprendeu da Bíblia, né? A família tradicional, tudo mais que a gente sabe. Mas eu conheço várias pessoas que pregam no púlpito e estão votando, né, em partidos, votaram hoje, em partidos que legislam tudo diferente do que a gente aprende na Bíblia. E aí eu falo, gente, é muita hipocrisia no meu pensar. Todo mundo tem direito, todo mundo faz o que quer, todo mundo tem, sabe? A vida é sua, é minha, mas um dia nós vamos ter que prestar contas a Deus, irmão. E essas coisas também a gente vai prestar conta, porque eu fico imaginando, sabe? Porque eu estou falando em relação ao Sadraque e Mesaque. Eles podiam falar, a gente é favorecido aqui, para quê? Eu sou favorecido, está aí, tudo bem. Eu estou bem com o rei, estou bem na vida, está tudo bem. Não, mas eles tinham o valor da palavra, né? O valor de Cristo dentro deles. E a gente tem que carregar isso, irmãos. Então, pastora, mas e aí, quem tem a ver a eleição? Isso aqui, muita gente que eu conheço, muita gente que eu conheço, eu não estou imaginando. Chegou hoje lá para votar
e voltou em, né, pessoas, que a gente vota em pessoas, que são opostos ao que a palavra, né, nos ensina, opostos aos princípios que a gente prega. E aí eu falo, meu Deus, será que eu estou ficando louca? Será que a gente, né, está sendo radical? Ou está tudo errado? Eu imagino que está tudo errado, não estou ficando louca. Então foi isso, sabe, irmãos? Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, era o que eles estavam fazendo. Vamos imaginar aí essa que a gente viveu hoje, 6 de outubro, na vida desses homens. Eles iam falar, Nabucodonosor, ele é contra o meu povo, ele quer que eu adore outros deuses, faz tantas coisas, mas vamos ficar do lado dele, vamos nos prostrar. Ninguém está vendo, a gente está aqui na Babilônia. Mas eles tinham princípios, verdade. Eles tinham essência, amém. Eles tinham o caráter de Cristo. Porque por mais que você fale, mas meu caráter às vezes, né, é assim, é assado, eu não sou perfeito, mas a gente tem dentro de nós o Espírito Santo. E Cristo colocou o caráter dele em nós, a mente dele em nós, através da palavra de Deus. E é só por isso que a gente consegue, tá? É só por isso. Então a Bíblia diz que eles não foram impedidos de passar pela situação, eles passaram, eles entraram. Eles entraram na fornalha, a Bíblia diz aqui, ó, com ira, né? A palavra diz assim, ordenou, versículo 19, finalzinho, que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. 7 vezes mais. Mas a Bíblia tem um versículo, Isaías, se não falha a minha memória, Isaías 43, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não tem isso, irmãos? Por que você não vai se queimar? Porque se o Senhor passar com você, sabe qual é a diferença? Deus está conosco. Faz toda a diferença. Se o Senhor passar conosco, não vai ter problema. Por mais que a gente não é impedido de viver, mas Deus vai nos livrar no meio do fogo, no meio da situação. Foi o que aconteceu com eles. A palavra diz que ordenou aos homens mais fortes, ele pegou os mais fortes que estavam no exército e mandou atar, prender Sadraque, Mesaque e Abednego para lançar no forno de fogo ardente. O rei ficou com tanta raiva, eu imagino, né, gente? Tem gente que é assim, né? Quanto mais se fala, vai subindo aquela ira. E ele falou, mandou aquecer, e agora ele pegou os homens mais fortes e ele prendeu eles, amarrou, atou e jogou no fogo, lançou lá. Meu irmão, eu não sei, sabe, às vezes a gente fala assim, já passando por algum momento da nossa vida, a gente fala, meu Deus, não vai ter saída isso aqui. Não vai ter saída, mas tudo tem uma saída quando Deus está no controle. Sempre vai ter uma porta, sempre vai ter um caminho, Ele vai nos dar um caminho. Por mais que a gente olhe aqui, ó, tem uma parede aqui, né? Esquece que tem porta, vamos pensar aqui. Não tem caminho, não consigo enxergar nada do outro lado, mas se Deus quiser, Ele abre caminho no meio do mar, Ele abre portas onde não tem, né? Onde só tem parede, Ele faz. Glória a Deus. Então a gente precisa se guardar no Senhor. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes, foram lançados dentro do fogo de fogo ardente. Eles foram lançados lá com tudo, do jeito que eles estavam, chapéu, roupa, tal, foram lançados. Desesperador, meu irmão. Desesperador. Circunstância difícil. Circunstância que dói, que machuca, que fere. Mas a palavra diz, a chama do fogo, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Estava tão forte a fornalha que os homens fortes, lembra? Que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram jogar, o fogo veio neles, eles se queimaram. Que coisa, né, irmão?
Podem tentar qualquer cilada contra nós. Mas contra nós, né, não vai o encantamento, a maldição. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. Ele é conosco. Então, às vezes, o servo de Deus se preocupa, a gente se preocupa. Mas o Senhor, Ele quer dizer para nós: aquieta seu coração. Aquieta seu coração. Glória a Deus. O que Ele tem que fazer, Ele vai fazer. Aquieta o seu coração. Diz a Bíblia que então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, versículo 24, e falou e disse aos seus capitães: não somos nós 3 homens presos, né, atados no fogo? Ele ficou chocado. Nós não somos 3 homens presos no fogo? E aí eles falaram: sim, Senhor, é verdade, nós não somos 3 homens. E aí ele fala: mas eu, porém, vejo 4 homens, louvado seja Deus, soltos. Eles não foram lançados presos? Eu vejo 4 soltos, glória a Deus, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Oh, glória a Deus. Você pode dar um glória aí, irmão? Glória a Deus. Ele te guarda, Ele te livra, Ele te protege no meio do fogo, no meio da circunstância. Às vezes Deus não vai te livrar das provas, tá bom? Tem horas que o Senhor vai permitir que as provas venham e você entre nessas provas, passe por elas. Mas Ele vai entrar junto com você, guarda isso. Isso não é historinha, isso é poder de Deus, palavra de Deus, é poder de Deus. Ele sempre vai entrar conosco, seja fornalha, seja cova de leões, seja o que for. Ele vai entrar conosco. E a Bíblia diz que eu vejo 4 homens soltos. Sabe por quê? Quando Deus está com você, as pessoas conseguem ver. Não é possível, eu já fiz tudo para destruir. Já fiz tudo para prejudicar. Como é que está de pé ainda? As pessoas têm que ver que Deus é na sua vida. Amém. As pessoas têm que ver. Sabe por que Deus faz isso? Não é para a gente se gloriar. Para mostrar: eu estou com você, olha aí, ó. Está todo mundo vendo, eu estou com você. Você consegue sentir isso? Eu sinto, irmãos. Deus é comigo, Deus é com você. Amém. E a gente tem que ter essa convicção. E pode falar o que for, pode fazer o que for, pode, né, armar o que for. Deus é comigo, Deus é com você, Deus vai nos guardar, Deus vai nos livrar. E Deus vai fazer você cantar ainda a vitória ainda. Amém. Eu creio muito nessas coisas, gente, que a gente tem que viver, né, para crer. Talvez você nunca tenha vivido isso. Talvez você nunca tenha vivido, então você não sabe como é, mas eu te digo, quem não viveu vai viver, porque nós temos que ter essas experiências. E a maior lição que a gente deixa é o testemunho que nós passamos. Por onde nós passamos, o testemunho da nossa vida é a maior lição para todo mundo que está ao nosso redor. A maior lição para as pessoas da nossa família, para os nossos amigos, é o testemunho de vida que a gente tem. É o que Deus está fazendo na nossa vida. É quando nós estamos lidando com a presença de Deus e com as circunstâncias difíceis também. Porque é muito gostoso, irmão, a gente vir aqui, ficar dando glória, sentir a presença, né? Louvado seja Deus e tal. Mas tem horas que a gente está, sabe, com o coração apertado, triste, está abatido. Tem momentos que as coisas não estão dando certo, tem momentos que parece que o céu está cerrado. Tem horas que são assim. Mas mesmo nesses momentos que você não vê, Deus está com você. Glória a Deus. Incrível. Glória a Deus. Mesmo quando eu não vejo, Deus está comigo cuidando de tudo. É assim na sua vida. Mesmo quando você não vê, você acha que quando eles entraram na fornalha, eles sabiam o que ia acontecer exatamente? Eles sabiam que Deus poderia livrá-los, porque eles declararam. Eles declararam por fé. Porque outra chave muito importante para a nossa vida é: tudo que você declara, tudo que você profetiza, né, tem muito peso no reino espiritual e no reino da terra. Tudo que a gente fala na nossa boca, determinações que saem da nossa boca. Às vezes a pessoa está vivendo um problema no casamento e começa a falar: ah, meu casamento é horrível. Ah, não sei o que, não sei o que. Você está determinando isso sobre a sua vida. Você tem que falar: não, está difícil, estou passando momentos desafiadores.
situações que acontecem, mas eu te convido a mudar a linguagem e começar a usar a palavra ao seu favor. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser usada ao nosso favor. Tudo que a gente aprende, né? Não, você declarar, não, eu não sou um fracassador, eu sou forte e corajoso. É o que a Bíblia diz. Não, eu não sou qualquer um, eu tenho identidade, eu sou filha do Deus Altíssimo. Amém. É usar a palavra ao nosso favor. Amém. Porque às vezes as circunstâncias vêm, as dificuldades vêm e a gente começa a ficar daquele jeito, né? Tipo assim, sabe como é, né? Você vai entrando num buraco que depois você olha para você não consegue sair mais daqui. Perdeu a fé, perdeu o ânimo, perdeu a alegria de viver, não confia mais em ninguém. Por quê? Porque muitas vezes nós mesmos, na nossa própria boca, fez com que isso acontecesse. Eles determinaram, e assim como eles determinaram, aconteceu, irmãos. A palavra diz, estou encerrando já, viu? Que eles falaram assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Ele já mudou tudo. Agora ele fala e reconhece: servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Agora o rei dá ordem: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Ou seja, existe alguém maior que eu. Como se o rei estivesse confessando isso ali. Existe alguém maior, porque eu vejo um quarto homem e ele parece um Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que eles saíram do meio do fogo. Versículo 27. Todo mundo ajuntaram, ó que lindo, eu amo essa parte. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Todo mundo vê quando Deus faz. Todo mundo vê. Glória a Deus. Mas sabe quando eles vão ver? Quando você for fiel. Porque primeiro vem de nós, viu? Às vezes a gente quer: Deus me honra, Deus abençoa, Deus faz isso na minha vida. O Senhor está pedindo para nós primeiro. Faz seu parte, meu filho, minha filha. Faz seu parte, me honra primeiro. Quando você me honrar, eu vou te honrar. Os que me honram, eu honrarei. Quando você me honrar, eu vou te honrar. Quando você for fiel a mim, eu vou ser fiel a você. Porque às vezes a palavra diz assim, né, que o Senhor é fiel a nós, Ele não pode negar a nós mesmos. Não, que Ele é fiel a nós não. Que Ele é fiel e Ele não pode negar a Ele mesmo. Mas Ele é fiel à palavra dEle, ao que está escrito. Ele é fiel a isso. E aqui está escrito o quê? Que a gente precisa honrar, que a gente precisa obedecer, que a gente precisa crer, que a gente precisa não temer, não ter medo, né? Crer contra a esperança. Então Ele é fiel a isso. Quando a gente cumpre isso, Ele é fiel na nossa vida. Quando a gente cumpre isso aqui, que é a Bíblia, a palavra, o verbo, o que acontece? Ele honra, Ele faz na nossa vida. Amém. Quem quer ser honrado aqui? Amém. Honra o Senhor. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor com o seu tempo, com a sua vida, com o seu coração, com tudo, irmão. Né? Às vezes a Bíblia fala: honra o Senhor com a sua fazenda, né? Com as primícias de sua renda, não está falando de dízimo e oferta. Honra o Senhor com tudo. Honra Ele com o seu coração, com os seus pensamentos, com as suas atitudes, com as suas reações. Sabe quando a sua reação vai honrar a Deus? Quando dentro de nós estiver forte Ele. Amém. A essência. Porque a reação é o que vem, que a gente não controla. A reação que a gente não controla, tá? Eu falei que a gente não controla o quê? Circunstâncias. A gente não controla terceiros. E eu disse no início da amizade que a gente controla nós mesmos. Mas as reações que eu notei que você vai ter, é difícil de controlar. Verdade. Porque reação é assim, ó. Alguém te dá um tapa. Pô! A reação. É difícil você controlar. Você vai reagir imediato, depois você pensa. A reação é difícil você pensar. Está entendendo? É muito. Não é que é impossível você controlar a reação, não, viu, meu irmão? Quem tem muita inteligência emocional consegue. Mas a maioria das pessoas não tem. Então a reação geralmente é um impulso. Sabe o impulso? Aí fala: eu agi por impulso, me arrependi, aí vai lá pedir perdão para a pessoa, para Deus, enfim. A gente não controla muito sobre isso. Mas quando a nossa reação é produzir
motivo é porque, no sentido igual a deles aqui, Senhor, rei, nós não vamos fazer, nós não vamos nos prostrar, nós não vamos nos ajoelhar diante dessa estátua. A gente já tem Deus, a gente já serve a Ele. Ah, então joga eles na fornalha. Eles não brigaram, não, eles foram. Não falam em momento nenhum aqui que eles estavam brigando. Sabe, tentando se livrar da fornalha? Não, eles entraram. E quando eles entraram, Deus entrou com eles. Essa é a mensagem dessa noite. Amém. O Senhor vai entrar com você nos seus problemas. Não tenha medo, não tenha, sabe, desespero. Quando você passar pelo fogo, não te queimarás, a Bíblia diz. Quando você passar pelas águas, né, elas não submergirão você. Os rios, você não vai afundar, não vai morrer. Os discípulos achavam, vão morrer, né, nas águas, lá no vento. Estavam lá no meio do mar da Galileia. E aí Jesus deixa a onda vir, o desespero vir. Jesus podia ter impedido, mas ele deixou. Uma hora ele estava dentro do barco, outra hora ele vem andando sobre as águas, mas o importante é, ele deixou eles passarem. Por que Jesus deixou? Se eles andavam com ele, se eles estavam o tempo todo com ele, porque Jesus queria fazer eles crescerem, irmão. Por que Jesus permite coisas difíceis na nossa vida? Para que a gente possa crescer. Porque você só cresce. Sabe onde você cresce? José falou isso. Inclusive um dos nomes dos filhos de José foi, né? O significado é: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Sabe onde você cresce? Na terra da sua aflição. Você não cresce onde há bonança, nem eu, a gente não cresce. Você só cresce na terra da aflição. O que é isso, pastor? Nos momentos de tribulação, está crescendo um pouco. Nos momentos que vem algo contra você, que está crescendo um pouco. Porque você cresce porque a sua fé é provada. Não é isso? Quando a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer. Crescer. E quando a gente cresce, nós nos tornamos mais fortes. Olha uma criança. Quando ela é bebê, ela é frágil. Ela é incapaz de se defender. Mas aí ela cresce. Quando ela cresce, ela vai se tornando forte, robusta. Vai encorpando. Enquanto nós somos a mesma coisa. Quando a gente vai crescendo, nós vamos nos tornando fortes. Vamos nos tornando corajosos. Vamos entendendo quem é Deus. Vamos entendendo o que Ele tem na nossa vida. A gente vai entendendo. Andando com Deus. Então eu não sei que momento você está passando, eu já vou orar. Queria até pedir para vocês saírem de pé, já que a gente já vai orar. Eu não sei qual momento você está passando na sua vida. Talvez você veio para o culto e esteja tudo bem na sua vida. Que bom. Só que cuidado. Por que cuidado? Não é ameaça, né, gente? Cuidado porque quando está tudo bem, a gente tem a tendência a ficar de boa. A não orar quando tem que orar. A não ler quando tem que ler. A não buscar quando tem que buscar. Mas o Senhor te dá e me dá também, graças a Deus por isso, momentos de bonança, momentos de tranquilidade, momentos que está tudo bem. Só que a gente tem que ficar o quê? Vigilante. Ou seja, eu não posso parar de buscar, eu não posso parar de fazer, né, a minha adoração, o meu devocional com Deus, ouvir a voz dele, não posso parar porque está bonança. Mas quer saber uma coisa? 99,9% dos crentes, eles param quando está bonança. Não é parar, sair da igreja não, não se desviar. É parar, esfriar de boa, ficar assim, tá tudo tranquilo para que eu vou orar. E talvez não seja nem de maldade, é porque está tão bem, as coisas estão tão tranquilas, que para quê, né? Tipo assim, não lembra. Mas se o negócio começar a apertar, mesmo que você vai falar, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Você começa a falar o tempo todo: Jesus me ajuda, Jesus entra nessa causa, Jesus. Então, por isso que às vezes Deus permite, quando eu me converti, eu converti numa igreja que eu vou te falar, Jesus, quanta gente tinha muita luta lá no mundo. Falava, Jesus, será que o povo só tem luta? Eu ficava pensando, né, que a gente vem do mundo, eu não nasci nesse evangelho, né? E aí eu ouvi uma irmã, outra minhas amigas da igreja, né? Quando a gente congrega um lugar há muitos anos, a gente tem amigos, né? Começa a criar alianças. E aí eu tinha muitas amigas lá, amigos. E aí, na Bahia, isso, viu? E aí eu falava, será que todo mundo crente é assim? Estava pensando no início, né?
porque era luta por causa disso, porque nunca mais Deus abriu uma porta, e era luta por causa não sei o quê, porque... Aí eu ficava pensando. E aí eu comecei a entender, lógico, você vai crescendo, né, gente? Eu falei, nós vamos crescendo e fortalecendo. E aí eu fui entendendo, na verdade, às vezes a circunstância vem e é a mesma coisa, parece uma... Sabe ali o povo de Deus no deserto? Andando em círculo? Andou, voltou para o mesmo ponto. Andou, voltou para o mesmo ponto, porque não aprendeu. Aí eu aprendi isso. Vendo a situação das pessoas, eu falei, gente, não é possível, de novo a mesma coisa? Porque assim, passar lutas cada hora em uma área é super normal, nós vamos sempre passar. Porque nós estamos aprendendo, vamos crescendo, gerando testemunho. Mas era sempre, às vezes, tinha pessoas que eram a mesma coisa, voltavam. Aí eu lia a Bíblia, eu via a pregação e falava, é isso. É porque não aprendeu a lição. Quando a gente não aprende a lição, a gente volta para a mesma série. Não é isso? Na escola, se você não estudar, vocês são estudantes aí que estão aqui, se vocês não estudarem, vocês perdem ano. Sim ou não? Tem que perder, né? Hoje em dia não perde muito não, mas perde. Tem que perder, né? Hoje em dia dá um jeito de passar, mas vai para o mesmo lugar. Aí você vê pessoas que vieram depois de você, seus amigos aqui estuda, tá? A gente já estudou e vocês que são adolescentes que estudam, presta atenção. Às vezes os amigos estão passando, né? Estão lá na outra série e você ficou para trás. E os seus amigos, aí veio aquela gurizada, aquelas crianças menores que você fala, Jesus, é isso que acontece na nossa vida espiritual. Quando nós não aprendemos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, meu irmão, se o Senhor te permitir situações difíceis, lutas, né, afrontas como essa, foi uma afronta. Vocês vão ter que fazer. Liberações, decretos, continue sendo fiel a Deus. Esse é o segredo do sucesso. É a gente se manter fiel ao Senhor. Independente de com quem, independente de aonde, independente, irmãos. Apesar de tudo, né? Agora eu comecei louvando aqui. Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele não escolhe errado, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, se você estiver passando por algum momento desse hoje, entenda, Deus pode mudar a sua história. Amém. Ele é fiel. Ele não muda a história. Se você não está passando por bonança, continue buscando, se fortalecendo, né? E gerando testemunho para a vida de outras pessoas. Porque, com certeza, quem nunca passou, quem não está passando, já passou algum dia. Algum dia a gente já viveu. Amém? Vamos orar então. Quero ser presente diante do Senhor. A sua vida. De acordo com aquilo que foi ministrado, qual é a parte que você pegou? A porção. Às vezes a palavra é ministrada 40 minutos e só uma parte da palavra realmente falou ao seu coração para aquilo que você vive hoje. O resto é o ensinamento. Está entendendo? Então qual foi a parte que falou com você? Você vai falar com Deus agora sobre essa parte. Se foi a luta, se foi a perseguição, se foi a fidelidade ou a falta de fidelidade, o que Deus falou no seu coração? Ora com Ele aí agora, né? Fala com o Senhor, abre seu coração. A gente não veio para o culto à toa, só para vir, né? Não, a gente veio para alguma coisa nova acontecer. A nossa semana ser uma semana extraordinária. Amém. Uma semana de bênçãos, de vitórias, uma semana de experiências com Deus, enfim. Vamos orar? Amém, Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, tem feito. Pai, obrigado por essa palavra, meu Senhor. Nós, meu Deus, pedimos a Ti, Senhor, meu Deus, toma o controle, toma o governo, meu Pai, das nossas vidas. Senhor, que agora nos ajude e nos ensina a nos mantermos fiéis, a honrar o Senhor acima de tudo. Meu Deus, em qualquer circunstância que a gente passar,
Lucas,